Bom, antes de tudo, eu gostaria de dar boas-vindas a todos, todas e outros. O objetivo desse vídeo é tentar articular por meio do discurso uma apresentação de um artigo que eu escrevi sobre o papel pedagógico do personagem na narrativa. Para quem não sabe, a narrativa ela não se resume apenas à narrativa literária, ela é uma construção de escrita cinematográfica, artística, que busca, de certa forma, expressar, tanto pelo meio artístico quanto pelo meio terapêutico, que é um papel que a arte também possui. Um, e este artigo que eu escrevi com o objetivo de responder a pergunta qual era o papel do personagem no processo pedagógico, isso é, de aprendizado daquele que recebe a obra, isso é, o leitor, porque eu me resumi a obras como Guimarães Rosa e O Grandes Sertões Veredas, e Clarice Lispector, e para tentar, de certa forma, pincelar de maneira muito modesta qual é essa realização que a escrita possui e qual é a responsabilidade do escritor nessa alçada pedagógica de ensinar aquele que lê, não de maneira objetiva, isso é, não é o objetivo do autor ensinar, mas qual é a realização que a escrita transforma naquele que lê. Uh, o meu processo foi dar ênfase ao processo do personagem, que é um dos constituintes da narrativa. Eu não sou um pesquisador literato, eu faço faculdade de filosofia, mas eu me interesso pela literatura e a personagem ela é um dos pontos centrais da construção da narrativa, porque há também o espaço e o tempo, esses constituem ali o ambiente por onde transcorre o personagem. Um grande exemplo disso é o Ateneu, do Raul Pompeia, em que o Ateneu é a escola ou o cortiço do Luiz Azevedo, eu acho, em que esses ambientes são tão importantes na construção da narrativa que às vezes nós nos apegamos ao espaço em que ela transcorre e não aos personagens. A literatura ela começa, claro, com a invenção da escrita, 3.000 anos atrás, mas eu creio, pelos meus estudos, que foi a partir de Aristóteles que foi se tomando a real importância nesse patinar por meio da poesia ali, da tragédia dos gregos. Nós temos então as críticas literárias do Aristóteles. Ele coloca aqui como é que eu posso colocar? A caracterização, a trama é muito mais importante do que o personagem, o que eu discordo, porque eu tomo que nós nos apegamos mais ao personagem pela identificação do que pelo ambiente ou pelas situações em que ele passa, pela maneira que o próprio psicológico dele vai sendo construído e como humanos nos espelhamos, projetamos, dependendo da maneira que aquilo que ele vive, que ele passa, nós, de certa forma, nos construímos. E é essa a conclusão que eu tomo nesse artigo que eu escrevi. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse de ler. Porque, não trabalhando com o conceito da mimesis, que já foi desconstruída por formalistas e que no contemporâneo já é visto de outra forma, mas nós não procuramos imitações, nós não procuramos representações idênticas da natureza, nós procuramos, de certa forma, uma maneira de ver o diferente, algo que seja capaz de alçar o nosso desenvolvimento, e o personagem tem um papel importantíssimo nisso. Eu utilizei a obra do Guimarães Rosa porque a maneira que essa narrativa é construída ela é muito singular. O Guimarães Rosa ele tem um formalismo diferente, ele usa um regionalismo, uma linguagem que é erudita, mas também é regional, do Riobaldo, que é o personagem principal do Guimarães Rosa, do Grande Sertão Veredas, e ele conta a própria história por meio de uma confissão. E enquanto nós vamos tomando essas experiências do contador de histórias, que é o próprio narrador, que é o próprio personagem Reobaldo, nós vamos nos formando como pessoas. Assim também é com Clarice Lispector, nessa obra em particular, porque as outras obras de Clarice são mais intimistas, elas acabam abarcando um cerco totalmente diferente, de um fluxo de pensamento que a obra A Hora da Estrela
se vê como ímpar. É o último romance da autora antes dela falecer, em dezembro. Um, e nessa obra nós temos o narrador formal que se identifica com Macabeia, que é uma nordestina pobre, que é considerada uma heroína, assim, a contradição, o contraste do nosso Macunaíma. E a formação dessa leitura vai nos tocando de uma forma que a pedagogia tem a alçada de tentar. Porque existe essa dialética de leitores com a obra, e essa formação vai nos suscitando pequenas provocações, pequenas tentativas de entendimento. E quando a gente se pega imaginando o que Riobaldo sente, ou até mesmo as suas contradições, as suas questões metafísicas, as suas questões fundamentais, filosóficas, da existência de Deus, mas principalmente da existência do diabo, ou mesmo de uma Macabeia que não tem uma perspectiva de evolução, que só come cachorro quente. A ideia mesmo é como nós, porque essas são obras em que os personagens possuem essa importância pedagógica de maneira exímia, porque existem obras que no personagem é apenas a parte. Eu tô lendo dois livros agora, um é da Simone de Beauvoir, que é Uma Mulher Desiludida, e outro do Graciliano Ramos, Angústia, e essas também são duas obras que carregam essa maneira ímpar de trazer à tona essa capacidade da escrita de ensinar por meio de uma didática indireta. Tem outra obra que eu tô lendo também, que é O Amante, que é de uma autora, que eu não sei o nome, que eu não lembro agora, mas por ali, que também possui essa característica ímpar de ensinar por meio da escrita. É muito importante a leitura, porque enquanto nós vamos lendo, nós vamos transformando e evidenciando um papel pedagógico de aprimoramento e aperfeiçoamento intelectual que poucas pessoas alçam essa capacidade. Hannah Arendt, que é uma pesquisadora que é uma filósofa política, não gostava de ser chamada de filósofa, que é uma teórica política, colocava que ela considera um fator primordial a capacidade de uma pessoa se expressar por meio da escrita ou por meio da leitura, porque se a gente não consegue articular as nossas ideias, a gente vive como que à parte na realidade. Enfim, esse artigo eu escrevi ele com o propósito de, em algum momento da minha história, elaborar um artigo, um ensaio literário, em volta, claro, da teoria narrativa, sem a pretensão de ser um pesquisador, porque tem pessoas que se aprofundam, que ganham para isso, que não fazem só pelo divertimento. O meu processo de pesquisa ele é sempre voltado pelas minhas vontades de satisfazer as minhas dúvidas, de responder, apesar de sempre ter perguntas se alavancando por cima. Enfim, no que se resume a cada particularidade desses personagens da narrativa, cada um deles possui um ensinamento ímpar que está no artigo, que está na obra, que eu recomendo a leitura, e que, de certa forma, se evidencia pela vontade do escritor de fazer nascer a obra, mas também pela capacidade do leitor de se identificar como humano pela projeção, pelo espelho. Machado de Assis, por exemplo, tem um conto chamado Espelho, em que a identidade do personagem se perde nos conceitos sociais. Quando, por exemplo, a própria Clarice tem um conto que é o Míope, que é o menino míope, alguma coisa assim, em que essa ideia de sermos uma construção social, ou seja, de sermos aquilo que nos dizem, sermos um filho, sermos um filósofo, sermos um trabalhador, a preguiça, todos esses conceitos emocionais acabam, de certa forma, resumindo a nossa identidade, e nós estamos presos no arcabouço do personagem na própria realidade, apesar da realidade não ser considerada uma narrativa. Aí é o que nós adentramos a verossimilhança de dentro das narrativas, esse caráter de tentar tornar o mais real possível aquilo que está dentro da obra, seja ela cinematográfica, um filme, etc., com aquela peculiaridade de dizermos, só em filme mesmo.
Eu acho que peca muito uma pessoa que é assim, que tenta sempre tornar real as obras que não são feitas para serem reais. Elas carregam ali essa coerência, mas elas não devem ser lidas com essa ótica, porque não é para ser realista, apesar de haver obras que buscam esse intuito. Enfim, eu vou deixar o artigo aqui. E se vocês tiverem alguma ideia de comentário, ou de obra, ou de vídeo que eu deva analisar, ou alguma questão que vocês também gostariam de ser explanada, eu vou estar à vontade, à disposição. Também vai ter as minhas redes sociais, e se você gostou, se não gostou, sinta-se à vontade para dizer que não gostou, coloque os seus pontos. Enfim, é isso. Grato pela atenção.